Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Helena Almeida. Eu creio que quase todos já me conhecem, né? Mas você que vai passando aqui pelo meu canal, se inscreva, deixe o seu comentário, o seu like, tá certo? No meu canal eu trago a palavra de Deus e também alguns vídeos de família. Quando eu passei com a minha família, eu tenho vários vídeos aqui. Tem um vídeo quando eu fui para Pernambuco, para Belém do Pará, Maranhão. Tenho muitos vídeos aqui de família também, quando eu vou aqui para o sertão, né? Mas vamos que vamos. O tema hoje é a seara e os ceifeiros. Por quê? Porque esse ano de 2024 nós estamos com um tema. Olha aí, que maravilha, né? Os campos estão brancos para a ceifa. João 4:35. Esse aqui foi o tema, né, que a nossa igreja desse ano de 2024. Então a gente mandou fazer um cartaz para as nossas igrejas. Aproveitei e também mandei fazer um aqui para o meu cenário, porque o que eu amo, o que eu gosto de fazer é falar da palavra de Deus. Amém? Então diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Então, essa palavra combina com a de João 4:35. Os campos estão brancos. Vamos semear a palavra de Deus. Muitas pessoas precisam serem salvas, precisam serem libertos. E a palavra de Deus ela é uma palavra libertadora. Nós temos que anunciar Jesus. Nós temos que falar do amor de Deus, que é tão grande. E Ele provou do seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo amado para morrer no nosso lugar, ou para morrer por nós. Tá certo? Então Jesus, aqui nessa palavra, diz que Ele teve compaixão quando Ele viu que as pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Dizem que as ovelhas, o animal, a ovelha, ela enxerga pouco. Por isso que sempre tem alguém que está cuidando delas. Ou seja, quando nós andamos sem a palavra, sem a direção do Espírito, sem conhecimento da palavra de Deus, nós andávamos, ou alguns andam, errante como ovelhas que não tem pastor, que não tem direção, que não tem um ensinamento, que não conhece Jesus. Quando a gente não conhecia Jesus, a gente fazia muitas coisas que a gente achava que era certo. E hoje, quando a gente conhece a palavra, e até quando nós hoje somos mais maduros na fé, no meu caso, na fé e na idade, a gente enxerga, a gente começa a refletir e imagina, meu Deus, como era a minha vida antes. Eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento disso, eu achava que era certo. Mas quando a gente conhece essa palavra, com certeza a gente é liberta de muitas coisas. O nosso entendimento, Jesus ele abre o nosso entendimento e a gente começa a entender muitas coisas. A luz aqui do meu lado apagou, não vou acender, vou deixar assim mesmo. A LED aqui do ring light aqui do lado. Mas aqui voltando para a palavra, como tem sido difícil anunciar a palavra de Deus. Porque que Jesus disse, rogue, peça o dono da seara que é Deus, para que envie mais ceifeiros, mais trabalhadores. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas não estão dispostas, né, a fazer a missão, a falar do amor de Deus. Muitas pessoas que até dizem que são crentes, mas elas não gostam de evangelizar. Né? O evangelho é maravilhoso, significa boas novas.
Então nós temos que levar a boa notícia, falar do amor de Deus, falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu para nos dar vida eterna. Ele teve compaixão de nós, ele foi como um cordeiro que vai para o matador, foi para aquela cruz, para que hoje eu e você fôssemos livres, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então hoje nós chegamos perto de Deus. Antigamente precisava o sacerdote pedir pelos nossos pecados, e hoje eu e você, nós podemos sim se chegar a Deus através da nossa fé. Se eu creio que Deus ele existe, eu vou clamar por Ele, eu tenho que entender que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca, galardoador aquele que dá galardão. Então Ele nos recompensa. Então quando nós falamos com o Senhor, acontece algo maravilhoso dentro de nós. Através da nossa fé também, nós falando com Deus, nós tocamos o coração dEle, porque todo aquele que crê no Senhor, essa pessoa ela é ouvida sim por Deus. A palavra diz que tudo é possível aquele que crê. Se eu creio que Deus ele existe, que Ele criou todas as coisas, que Ele me criou e que através de Jesus eu sei que hoje Deus ele é também o meu Pai. Todos quantos receberam, está escrito lá em João 1,12, todos quantos receberam tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Então aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que toma uma decisão de seguir a Cristo, servindo a Deus, né? São também filhos de Deus. Então hoje eu não tenho Deus só como o meu Criador, aquele que me criou, aquele que eu adoro, aquele que é maravilhoso, é santo e é digno de ser adorado, sim. Mas também eu tenho Ele como meu Pai. E com o Pai nós temos intimidade. Então quando temos intimidade com o Pai, Ele nos escuta, Ele nos responde, tá certo? Então por isso que essa palavra ela tem que ser anunciada para as pessoas. As pessoas talvez pensam que Deus é ruim, é carrasco, sabe? Pensam que Deus está tão longe, mas Ele está atento ao nosso clamor, às nossas orações. Por isso que as pessoas têm que conhecer esse Deus tão, mas tão maravilhoso que nós servimos hoje, que nós conhecemos. Então, gente, a seara é grande, o campos estão branco e Deus ele chama, ele diz, Jesus diz para nós, pediu o dono da seara que é Deus, para que envie mais ceifeiros, ou seja, mais trabalhadores. Cabe a mim e a você tomar uma decisão de se empenhar nas coisas de Deus, de se dedicar nas coisas de Deus. Há pessoas precisando de uma palavra, de um abraço ou da nossa ajuda para alguma coisa. E cabe a mim e a você tomar essa decisão de ir fazer o ID. O ID é para todos, tá certo? É para todos aqueles que creem nessa palavra. Eles têm sim que fazer o ID, que é anunciar. Se Deus mudou a minha vida, a sua vida, então a gente tem que anunciar, a gente tem que testemunhar. E o nosso testemunho vai ajudar algumas pessoas, tá certo? Então vamos se levantar esse ano. Talvez você percebeu que eu não tenho colocado tanto vídeo meu aqui no YouTube, né? E é porque eu estou empenhada nas coisas de Deus, ocupada com as coisas de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto nós se ocupamos com as coisas de Deus, Ele se preocupa e se importa e cuida das nossas também, daquilo que é nosso, da nossa família. Mas se nós abandonar Deus, nós vamos andar como ovelha desgarrada sem pastor, tá certo? Então eu quero fazer um convite a você. Se levante, se você é crente de verdade, se você é mesmo homem ou mulher de Deus, não pregue só aqui no YouTube, não, mas pregue pessoalmente. Tenha disposição de sair da sua casa, de sair da sua igreja para anunciar. Você pode anunciar a palavra no seu trabalho, na sua vizinhança.
Às vezes nossos vizinhos não sabem nem que a gente é crente. Às vezes a gente sai de casa e entra e a gente às vezes nem fala de Jesus para os nossos vizinhos. Entendeu? Então nós estamos perdendo tempo. A gente tem que se apressar de falar de Jesus, porque Ele está voltando. E aí Ele vai dizer: cadê as suas mãos? Cadê as almas que você ganhou para mim? Claro que Ele não vai perguntar isso para mim e para você, né? Eu estou dizendo, eu estou usando aqui um exemplo. Mostra as tuas mãos. E é complicado isso. A gente tem sim que ter disposição, amor, sede de levar essa palavra. Esses dias eu vi num filme do apóstolo Paulo, meu Deus, eu chorei. Ele na prisão escrevia aquelas cartas. A gente sabe que ele escreveu as cartas estando preso. E como é que um homem que trabalhou tanto como Paulo, mesmo sendo preso, foi açoitado em praça pública, foi perseguido também, mas ele não parou. Ele continuou, ele foi até o fim na sua missão, no seu chamado. Então o chamado de um homem e uma mulher de Deus não é só pregar na igreja, mas eu digo que a coisa maravilhosa, assim, tremenda que eu acho, quando a gente sai para evangelizar. Ali a gente está saindo do nosso conforto, do nosso eu, do nosso jeito, sabe? Estamos indo para as ruas, cheio do Espírito Santo, de ousadia, para falar do amor de Deus. Isso é maravilhoso demais e isso toca o coração de Deus. Por quê? Porque o que Deus Ele quer é as almas. Ele quer salvar as pessoas. Para isso elas têm que ouvir falar de Jesus, o Salvador. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, elas só vão querer Jesus se elas ouvirem falar. Então, eu e você estamos incumbidos para levar essa mensagem. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.